o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Alegra-se o coração dos que procuram o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia. Saudamos a todos e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Que a todos chegue a comunhão da nossa fé, onde encontramos força e luz para o caminho que o Senhor nos convida a percorrer. Com toda a Igreja, celebramos com alegria hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, que nasceu no ano 1696. Dedicou-se ao direito civil e eclesiástico e deixou-nos grandes obras de referência no âmbito da teologia moral. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, foi bispo, uma testemunha da fé no seu tempo que continua a iluminar o nosso tempo. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que despertais continuamente na vossa Igreja novos exemplos de virtude, fazei que, imitando Santo Afonso Maria de Ligório no seu zelo pela salvação das almas, alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jeremias. No 4º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gabaon, falou deste modo a Jeremias no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim fala o Senhor do Universo, Deus de Israel. Vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos farei voltar para este lugar todos os objetos do templo do Senhor que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tirou deste lugar e levou para a Babilônia. Também farei regressar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que foram para a Babilônia. Diz o Senhor, porque vou quebrar o jugo do rei de Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estavam no templo do Senhor. Amém. O Senhor assim o faça. O Senhor realiza as palavras que profetizaste, fazendo voltar de Babilônia para este lugar os objetos do templo do Senhor e todos os cativos. No entanto, escuta as palavras que vou dizer aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas de outrora existiram antes de mim e antes de ti anunciaram para muitos países e reinos poderosos a guerra, a desgraça e a peste. Mas o profeta que anuncia a prosperidade só é reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor quando se realiza o que ele profetizou. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou, e disse na presença de todo o povo: assim fala o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirando do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi-se embora. Depois de Ananias ter quebrado o jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias, foi dirigida ao profeta Jeremias a palavra do Senhor. Vai dizer a Ananias, assim fala o Senhor: tu quebraste o jugo de madeira,
mas eu farei em seu lugar um jugo de ferro, porque assim fala o Senhor do universo, Deus de Israel. Vou pôr um jugo de ferro no pescoço de todas as nações, para que sirvam Nabucodonosor, rei de Babilônia. Elas ficar-lhe-ão submissas, e eu vou entregar-lhe até os animais do campo. O profeta Jeremias disse ainda ao profeta Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não te enviou, e tu levas este povo a confiar em mentiras. Por isso fala o Senhor: vou expulsar-te da face da terra, e morrerás ainda este ano, porque pregaste a revolta contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês desse ano. Palavra do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça de cumprir a vossa lei. Não me tireis da boca a palavra da verdade, porque eu espero nos vossos juízos. Conhecem as vossas ordens. Seja perfeito o meu coração em cumprir os vossos decretos, de modo que eu não seja confundido. Os pecadores esforçam-se por me perder, mas eu medito nas vossas ordens. Não me tenho afastado dos vossos juízos, porque sois vós quem me ensina. Os vossos caminhos.
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhe: Não precisam de se ir embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois, partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, depois de termos escutado na primeira leitura toda a força da palavra de Jeremias, que denuncia a falsa profecia, pedíamos ao Senhor no Salmo que nos ensine os seus caminhos, esses caminhos de fidelidade ao Senhor, esses caminhos de fidelidade à palavra, à vontade do Senhor. E a nossa vida cristã é toda ela isto mesmo, uma busca permanente, uma procura permanente desses caminhos que o Senhor nos aponta. Nós bem sabemos que esses caminhos têm um nome. O nosso caminho tem um nome, Jesus Cristo, que nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é justamente o Senhor Jesus que se faz nosso caminho. E é Ele que somos chamados a descobrir, a encontrar, a deixarmos encontrar por Ele, para o tomarmos como o caminho único da nossa vida, aquele caminho que nos conduz ao Pai. E no Evangelho víamos o estilo deste caminho que é Jesus, o modo como Ele age em relação a cada um de nós e às multidões famintas.
Certamente que Jesus teria ficado um pouco abalado com a morte de João Batista, que tinha sido morto, do modo como conhecemos, e retira-se para um lugar deserto e afastado, como tantas vezes gostava de fazer, para rezar, para entrar nessa intimidade com o Pai. Mas logo as multidões o procuram. E qual é a atitude de Jesus? Não é de lhe dizer, olha que chatice, queria estar sozinho e agora aparecem-me aqui todos. Não. Anota o Evangelho de uma maneira muito bonita e significativa, cheio de compaixão. É sempre assim que Jesus olha as multidões e nos olha a cada um de nós. Olha-nos cheio de compaixão, isto é, cheio de amor para com cada um de nós, cheio de disponibilidade para nos acolher, para acolher a vida, a história, o coração de cada um de nós. E continua o Evangelho a dizer que ele, nessa atitude de compaixão, curou os doentes. E enquanto os discípulos, ao cair da tarde, se preocupavam em mandar aquela gente embora para ir arranjar mantimentos, para se alimentar, Jesus provoca os seus discípulos e diz-lhes, não, dá-lhes vós de comer. Mas há uma anotação no Evangelho de hoje que é muito significativa e que nos ajuda a entender esta palavra. Diz o Evangelho que este local é deserto e a hora avançada. Estas duas anotações do espaço e de tempo não servem apenas ao evangelista para situar a cena da multiplicação dos pães. Ao contrário, São Mateus pretende chamar a nossa atenção para dois episódios fundamentais, de modo a entendermos a intenção teológica deste passo da Escritura. A alusão ao deserto leva-nos ao episódio do maná, com o qual o Senhor alimentou o seu povo faminto. E a alusão à hora avançada reporta-nos para esse momento fundamental e decisivo, que foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos, durante a qual instituiu a Santíssima Eucaristia. Se lermos o Evangelho de hoje à luz destes dois episódios, encontraremos novos significados. Reparem, no deserto, os hebreus guiados por Moisés caminharam 40 anos para a terra prometida, alimentando-se do maná. Agora, Jesus não deixa que falte o pão à multidão que o segue no deserto. Mas, ao contrário de Moisés, Jesus não se limita a dar o pão. Ele próprio se fez pão para a nossa salvação. O pão é agora o Senhor Jesus. Aparece-nos assim no episódio que escutamos uma forte chamada de atenção para a Eucaristia. Ao cair da tarde, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, levantando os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Reparem que, com palavras quase idênticas, São Mateus descreve a última ceia. Diz assim São Mateus: ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos. Comentando este episódio, ao cair da tarde, um grande autor dos primeiros séculos da Igreja, Orígenes, recorda-nos que em Jesus nos encontramos diante da plenitude da revelação do amor de Deus, que quer comunicar-se gratuitamente a cada um de nós. É isto que somos chamados a contemplar, queridos irmãos e irmãs. A grandeza, a beleza deste amor de Deus que quer dar-se gratuitamente a cada um de nós.
o desejo dos discípulos de mandarem embora a multidão depois de um dia de trabalho, tendo em conta a dificuldade de arranjar alimento, provoca uma reação da parte de Jesus. Dai-lhes vós de comer. E reparem, do pouco que ali havia, 5 pães e 2 peixes, Jesus fez o muito daquela multidão. Da generosidade do nosso pouco, quando somos capazes de ser generosos, Jesus faz sempre o muito da multidão. A mão aberta do Senhor é sempre capaz de realizar milagres, mas requer também que as nossas mãos estejam sempre abertas, não só para receber, mas também para oferecer ao Senhor tudo quanto temos e também para partilhar com os irmãos os dons que recebemos. Assim seremos cristãos que não apenas celebram a Eucaristia, mas a vivem verdadeiramente em cada dia, tornando-a fonte e cume da existência cotidiana. Aquela mão de Deus que nos tocou com a criação e que alimentou os hebreus com o maná no deserto, continua sempre aberta para nós e continua a oferecer-nos os seus dons através das mãos de Cristo cravadas na cruz por nosso amor e abertas em dom. Num tempo em que nos confrontamos com tantos sinais de crise na nossa sociedade e até na Igreja, a palavra de Deus vem propor-nos uma lógica nova, a lógica do dom, da gratuidade. Um grande santo, arcebispo de Milão, Santo Ambrósio, no século IV, dirigia-se assim aos seus fiéis, com palavras que hoje nos podem motivar a nós, atitudes certas de seguimento de Jesus e de acolhimento do seu dom e de renovação da nossa compreensão desta presença viva, amorosa, santíssima de Deus em Cristo, no mistério da Eucaristia. Diz Santo Ambrósio: vinde a Ele e saciai-vos, porque Ele é pão. Vinde a Ele e bebei, porque Ele é fonte. Chegai-vos a Ele e sereis iluminados, porque Ele é luz. Vinde a Ele e sereis libertados, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Chegai-vos a Ele e sereis absolvidos, porque Ele é a remissão dos pecados. Perguntais: quem é Ele? Escutai o que Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Vamos a Cristo. Ele sacia-nos. Ele mata a nossa fome. Ele liberta-nos. Ele salva-nos. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães as multidões que o seguiam, fez-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho
e também com o pão da vida eterna, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que o Senhor faça surgir no nosso tempo homens que não receiem falar da vontade de Deus e a proponham, mesmo quando ela é desagrada, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que o desejo de ouvir sempre elogios não leve os pregadores da palavra a acomodar-se. Em vez de proclamarem a verdade de Cristo, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos o alimento da vida presente e o pão do céu que nos dais para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Acendei, Senhor, em nossos corações o fogo celeste do Espírito, com que Santo Afonso e Maria celebrava estes mistérios e se oferecia a si mesmo como sacrifício santo por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Afonso Maria, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Afonso Maria, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Este é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
daqueles que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de Santo Afonso Maria um fiel ministro e apóstolo deste grande sacramento, concedei-nos por sua intercessão a graça de participar assiduamente nos santos mistérios, para cantarmos sem fim os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, acolhendo a palavra que o Senhor hoje nos dá, deixemos que Ele nos alimente com este pão da vida que é Ele mesmo. Se algum de nós sente que o seu coração não está capaz de acolher esta vida que nos vem da Eucaristia, pão vivo descido do céu, aproveite para se reconciliar. Uma boa confissão, pedir perdão ao Senhor, acolher a graça de um coração renovado, que nesta peregrinação nos encontremos com a força da nossa fé que renova a nossa vida. Como Nossa Senhora aqui nos pede sempre, que nos convertamos, que mudemos de vida, que caminhemos ao ritmo do Evangelho. Desejo a todos vós que aqui estáis no santuário um bom dia de peregrinação, e aos que nos acompanharam a partir das suas casas ou dos lugares onde se encontram, um santo dia, cheio desta presença viva de Jesus no coração e na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e dai em paz e o Senhor vos acompanhe.